ao meu coração que muita gente ontem saiu daqui posicionado, e ele viu. Muita gente saiu daqui falando de um novo tempo. Muita gente saiu daqui dizendo que vai encarar o Jordão. E por você ter feito isso, o inimigo também se posicionou contra você. Por isso o Senhor me trouxe para esta palavra nesta manhã. Que palavra, missionária? As armas do inimigo que ele usa diante de alguém que se posiciona para florir. O inimigo, ele não é besta, ele não é tonto como muita gente acha. Ele tem estratégias para tratar com cada um de nós. Ele não bate de frente comigo com a mesma arma que bateu de frente com outra pessoa. Por quê, missionária? Porque às vezes a arma que usou contra mim não vai servir para você, e do mesmo forma e vice-versa. Por isso nesta manhã nós vamos mergulhar na Bíblia literalmente, para entendermos o contexto e o texto das armas que ele usa. E talvez seja uma dessas armas que está parando você, e talvez seja uma dessas armas que até agora você não floriu. Você viu o congresso, achou lindo, até glorificou, até exaltou, mas não conseguiu florir, nenhum botãozinho tímido ainda. E Deus está dizendo, talvez seja uma dessas armas que está bloqueando você nesta manhã. Então vamos para a Bíblia para entender quais são as armas do inimigo utilizadas para nos parar. Olhe para o texto, a história de Neemias é a seguinte. Neemias é um copeiro, diga por favor, copeiro. Sabe o que é copeiro? Copeiro é alguém que serve a bebida ao rei. Então Neemias tinha como obrigação servir ao rei. Esta era a obrigação dele, e servir a bebida, não a comida, a bebida. Ele servia o vinho ao rei, mas antes de servir ao vinho, toda vez que o rei fosse beber alguma coisa, o copeiro tinha que beber antes. Por quê? Porque se tivesse envenenado, mata o copeiro, mas não mata o rei. Então entenda quem era Neemias, alguém colocado para ser morto todos os dias. Porque os reis daquela época eram pessoas que viviam em um alto patamar de tentativa de assassinato. Todos de volta, até mesmo dentro do próprio reino, queria matar o rei. Assim como vemos no livro de Esther, quando Mardoqueu vai dizer ao rei sobre uma tentativa de morte. Então Neemias era simplesmente nada mais do que nada menos alguém que morre pelo rei. Simples assim. E o pior da história, Neemias não era persa, não era. Não era daquele povo, não era do povo do rei. Ele era um escravo exilado, um eunuco do rei. A única função de Neemias era: serve o rei, se você morrer tem problema não, o rei não pode morrer. Só isso. Só que o texto diz que Neemias servia ao rei todos os dias de semblante alegre. Não faz sentido eu ser um exilado, deportado da minha terra, escravo, e provar uma bebida todo dia para morrer mesmo, que era esse o objetivo. Se tiver que morrer, morre você. E todo dia eu me apresentar diante do rei sorrindo. Sabe o que eu vejo em Neemias? A excelência do servir. Porque o servir não traz aplausos. O florescer traz aplausos? Traz. Mas o motivo pelo qual florescemos, não. Qual o motivo pelo qual florescemos, missionária? Para ficar bonito como orquídea? Não somos orquídea, crente. Não somos chamados para florescer, para embelezar um ambiente. Sabe qual o motivo das nossas flores? Frutos. Toda árvore frutífera, primeiro ela dá flor, ela embeleza, ela brilha, e você olha e fala: que lindo, mas a flor cai. E no lugar da flor tem que estar um fruto saudável. O motivo de você querer florescer nesse congresso, eu lhe pergunto: para quê? Qual o objetivo de eu querer uma flor? Para quê?
Por que, missionário? Eu quero florir porque eu sei que as minhas flores vão virar fruto. Então você está no caminho certo. O princípio do florescer é dar frutos. E o princípio dos frutos é servir. Quero lhe perguntar nesta manhã: árvore come fruto? A árvore come o seu próprio fruto? Me ajuda? Pode falar, crente, come. Então para que ela dá fruto? Para alimentar outro. Então o motivo de qual nós precisamos buscar as flores é para que as nossas flores virem frutos. E para que os nossos frutos? Para nós não, para alimentar o próximo, para alimentar outra pessoa, para dar vida. A árvore só dá fruto para alimentar outros. E sabe qual o problema dos frutos, crente? É que os frutos geralmente não dão aplausos. Eu lhe pergunto, e você nem precisa responder: quem aqui já passou num pé de manga, assim que aquela manga mais linda, tá chegando a época? Gente, eu amo manga, por isso estou dizendo manga, mas talvez você tá pensando em outra fruta aí. Aí tem aquela manga rosada, aí você passa por ela, olha o fruto, aí o que dá vontade de fazer? Tem uma pedra aí, tem um pedaço de pau aí. Aí você pega e pá! Aí o fruto, pá! Aí você pega o fruto, vira para a árvore e fala: dona árvore, muito obrigada, a senhora é maravilhosa, obrigado por esse fruto. Alguém fez isso? A gente pega o fruto e já sai deliciando com ele, não está nem aí com quem produziu o fruto. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Eu vou lhe dar muitas flores nesse congresso, mas todas elas vão virar frutos. E não espere gratidão humana pelos seus frutos. Mesmo assim, continue dando frutos. Mas vem para o texto. Neemias servia porque ele dava frutos ao servir. Ele estava dizendo: eu sou escravo, estou correndo risco, mas vou servir. Porque você fala que Neemias não ficava triste, Kelly? Porque no texto em que ele fica triste, o rei nota. Então, provavelmente, à luz da escritura, eu vejo que todo dia ele chegava: bom dia, Senhor, bom dia, majestade, bom dia, excelência, eis aqui o seu vinho, eis aqui sua água, eis aqui seu suco. Mas um dia ele fica triste por causa de uma notícia: Jerusalém não está florindo. Jerusalém está amaldiçoada aos olhos de quem olha em volta e fala: que maldição tem nessa cidade? Está tudo queimado, olha só. Jerusalém está aos cacos, os muros estão queimados e destruídos. Neemias está triste. E a Bíblia diz que ele chora e lamenta. Só que aí ele jejuma e ora. O rei olha para ele e fala: está triste por quê? E eu não vou pregar sobre essa parte do livro, mas vou trazer você ao contexto para entender a história. Está triste por quê? Aí ele fala: é que a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída. É? E o que você quer? Eu quero sair daqui e reconstruir. Sabe o que ele estava dizendo para o rei? Eu quero sair daqui, da sombra, da água fresca, da proteção do império, do palácio medo-persa, para encarar uma caminhada, para reconstruir uma cidade que não está florescendo. Aí o rei diz assim: quer ir? Então vai. E o rei dá para ele cartas que ele vai. Carta da provisão, carta da proteção, carta da autoridade. Está no texto, a partir do versículo, capítulo de número 2. O rei manda soldados com ele, proteção. O rei manda uma carta para ele pedir madeira para Asaf, provisão. O rei manda outra carta para ele passar nos governadores de todas as províncias, permissão. Agora Neemias tem tudo para cumprir o propósito. Tem provisão, tem proteção e tem permissão. Nada para o homem. Absolutamente nada podia parar ele. Porque quando ele chega no governador, o governador diz: quem é você? Tu não é o copeiro? O que você está fazendo aqui? Aí o Neemias não precisa falar nada. A cartinha da permissão. Com o anel selado. Opa, deixa o homem passar. Tem permissão. Então nada para. Quando chega no lugar, diz assim: não tem madeira para
reconstruir o muro não, Neemias. A gente não tem nada. Aí ele pega a cartinha da provisão e diz, manda pro Asaf. É esse Asaf aí que surgiu o nome do meu filho. Tem gente que pensa que eu peguei o Asaf de Davi, mas é esse aqui. Por quê? Porque esse Asaf tem aquilo que você precisa para terminar o seu projeto. Lembra para o Asaf, o guarda da madeira real. O Asaf dá uma olhadinha e fala, opa, manda madeira para construir. Então tem provisão, não tem como parar. Alguém vai se levantar contra ele, tem soldados o tempo todo do lado do Neemias, indo a caminhada. Então tem proteção, não tem como parar. Se não tem como parar, o inimigo muda as estratégias. E aqui eu entro na palavra dessa manhã. As armas do inimigo para parar quem tem tudo para não ser parado. Você vai sair desse congresso com tudo isso que eu lhe falei. Permissão, proteção. Você vai sair daqui diferente, vai. Mas entenda uma coisa. O inimigo não vai parar de guerrear contra você por causa que você saiu assim. Protegido, blindado. Olhe para o texto, ao longo da história de Neemias. Quando Neemias chega no lugar destinado, que era os muros, as cidades em ruínas de Jerusalém, Neemias vai começar a reconstruir os muros. A partir do capítulo de número 4, nós já começamos a ver. E agora vai se levantar os inimigos. Por quê? Porque até Neemias chegar lá, ele não falou nada para ninguém. O texto diz que ele chega, dá uma volta, vê todo o problema, mas não fala nada para ninguém. Até ele não falar nada, não tinha inimigo. Até ele não se posicionar, não tinha inimigo. Mas o momento que ele fala, vamos reconstruir, a Bíblia diz que Sanbalat e Tobias já põe de pé na hora. Quem era Sanbalat e Tobias? Governadores de Samaria. Quem era Samaria? Samaria era a outra parte do povo de Deus. Pode ajudar aí. Entenda uma coisa, o povo de Deus era um só povo lá em Josué, como pregamos ontem. Mas quando chegou Davi, veio Salomão. Quando passou Salomão, veio Roboão. Quando chegou em Roboão, Roboão começa a oprimir, as nações se dividem. 12 tribos agora se torna 2 nações. 10 tribos vai ficar no reino norte. 2 tribos vai ficar no reino do sul. 10 tribos se torna Israel. 2 tribos se torna Judá, judeus. E o que acontece, missionária? Essas 10 tribos vão sendo varridas ao longo, por causa da desobediência, sobrando um povo chamado samaritano. E os samaritanos eram ou não eram o mesmo povo? Era. Era amado por Deus ou não era? Você vai ver Cristo parando à beira do poço para falar com a samaritana. Então eles também eram amados, apesar da rebelião. Só que o que acontece? Agora quem se levanta contra Neemias é justamente os samaritanos, com um governador que estava colocado ali, um homem por nome Sanbalat. A Bíblia diz que Sanbalat fica enfurecido. Olha isso aqui, capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat que edificávamos os muros, ardeu em ira. Ele não queria que os muros estivessem prontos. Por quê? Porque Samaria olhava e falava assim, achou que era melhor do que a gente. Agora nem muro vocês têm. Samarias olhava e falava assim, achou que ia ficar com o templo e nós ficar adorando o monte. Agora nem muro vocês têm. Só que quando alguém decide florir aquele lugar, os inimigos põem-se de pé e dizem, não vai florir. E agora eles vão usar estratégias as mesmas que o inimigo usa para a sua vida e para a minha vida.
A primeira estratégia que o diabo usa, se você tiver caneta, anota, se não grava na mente, mas leva isso para casa para não esquecer e depois não falar quando o diabo bater de frente com você. Primeira estratégia que o diabo usa. Versículo de número 2 do capítulo de número 4. A arma da dúvida. E falou na presença dos irmãos. Quem está falando? Sanbalate. E do exército de Samaria, e disse: que faz esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Ou seja, está andando depressa demais. Você acha que você vai dar conta de acabar num dia? Aí continua no versículo de número 3. E estava Tobias com ele, o amonita. E o Tobias diz assim: ainda que edifiquem. Deixa fazer, deixa. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro. Sabe o que eles estavam plantando no coração de Neemias? A dúvida de que se aquele empreendimento ia dar certo. O inimigo, ele não quer guerrear contra você. Ele quer que você guerreie contra você. Porque a Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele tem que fugir. Então ele sabe que se bater de frente com um crente que tem joelho no chão e busca o Senhor, ele vai ter que fugir. Então em vez de bater de frente com você, ele põe você contra você. Ele começa a falar nos seus ouvidos e fala assim, 20 anos orando? Tem certeza que vai valer a pena? E você começa a duvidar. A dúvida aniquila a promessa. Quantas pessoas vieram para cá nesta manhã duvidando do que Deus liberou sobre a sua vida? Quantas pessoas vieram para cá nesta manhã e o Senhor falava, enquanto eu tirava um momento de oração ali no hotel, o Senhor falava, tem muita gente ali nesta manhã que está duvidando da promessa que eu liberei para ele. Sabe por quê? Porque Deus trabalha condicionado ao tempo. E o tempo é o nosso maior inimigo. Porque Deus te promete hoje, mas te coloca na escala do tempo. E quando você entra na escala do tempo, o diabo começa a fazer você duvidar e falar, tantos anos, hein? Sei não. Essa promessa aí cumpre não. Aí você começa a olhar de um lado para o outro, o inimigo começa a bombardear em você possibilidades de dar errado. Vai dar errado porque você não tem nome. Vai dar errado porque você não tem sobrenome. Vai dar errado porque você não tem dinheiro. Vai dar errado porque você não tem o QI que te indica lá na empresa. Vai dar errado porque ninguém te vê. Vai dar errado porque o pastor não sabe nem quem é você. Aí você começa a pensar, sabe que vai dar errado? E você começa a duvidar do projeto que você está empreendendo. Deus te trouxe aqui nesta manhã e diz, não deixe a dúvida anular a promessa que um dia eu liberei. Se você tem uma promessa, nesta manhã quero fazer com você um ato. Abrace a você mesmo aí, como quem abraça a promessa e diz assim, eu vou me apegar a ela, Senhor. Eu vou me apegar a ela, Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Meu pai com 8 anos de idade no leito do hospital, aberto a barriga toda, os médicos chamam meu avô e diz, olha aqui, o senhor pode despedir do menino que ele vai morrer ainda essa noite, não tem mais o que ser feito. Aí o meu avô no corredor do hospital, alguém chega para ele e fala, olha senhor, Deus mandou eu vir aqui e falar uma coisa para o senhor, o menino não morrerá. Porque na vida do menino eu ainda gero um fruto que levarei nos 4 cantos desta terra para pregar a minha palavra. Hoje eu fico, pai, tô no Tocantins, pai, tô no Mato Grosso, pai, tô em São Paulo. Aí meu pai fica de lá, a promessa, a promessa, a promessa. Sabe de uma coisa? Os anos se passaram depois da promessa do meu pai.
Eu nasci no meio do mato, no interior do interior de Goiás. E sabe o que eu fazia, senhores pastores? Trabalhava na roça com meu pai. Por quê? Porque não teve homens, meu pai teve 3 moças. Então eu fui a eleita como sendo a mais velha da casa para ir para a roça com meu pai. Então levantava pela manhã, fazia marmita, ia para a roça, chapéu de palha, sol queimando, nós plantando maracujá, nós plantando pimenta e meu pai colhendo e eu carregando o saco de maracujá de chega de 50 quilos nas costas, de um lado para o outro, e a promessa falando no meu ouvido: ei, eu te levarei nos 4 cantos dessa terra. Aí eu voltava para casa, o que a gente tinha na mesa? Arroz branco com feijão. Aí eu misturava tudo e a promessa falando no meu ouvido: tu comerás o melhor dessa terra. De um lado a promessa, do outro lado o diabo. Aonde alguém vai lhe achar aqui? Tu não sabe nem falar em público, e não sabia mesmo não. Tu não tem nem voz para ministrar, porque minha voz era tão fina e ia sumindo. E o diabo falando de lá: perca a esperança, duvida de quem falou. E Deus falando de lá: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu reafirmo a promessa que um dia eu liberei sobre a sua vida. O tempo não vai fazer você desistir. As impossibilidades não vão parar você. Aleluia. Aleluia. A gente chegava em casa e eu tinha mania de fazer assim, eu e minhas irmãs. A gente amassava o arroz e o feijão fazendo assim, tipo uma papa. Aí nós espalhava no prato e partia em 4, fazia uma X assim no prato. E aí eu olhava para uma delas e falava assim: olha aqui, ó, esse canto de cá aqui é pizza. Esse canto de cá é lasanha, esse aqui é churrasco, esse aqui é estrogonofe. Aí cada uma vinha com seu prato e dividia e falava outras coisas diferentes. Aí vamos começar comendo pelo quê? A outra: eu por pizza e eu por lasanha. E a promessa: vocês vão comer o melhor dessa terra. Um dia eu estava atendendo uma agenda e recebo uma ligação. A pessoa do outro lado falou: missionária, a senhora será encaminhada direto para o hotel. E quando a senhora chegar no hotel, já encaminhamos para o hotel o cardápio do melhor restaurante da cidade. E no cardápio a senhora tem a liberdade de escolher o que quiser, e nós enviaremos ao quarto para a senhora alimentar antes da vigília. Era uma vigília. A mulher do outro lado enviou algumas fotos. E quando você não abre a foto, você já percebeu que elas ficam amontoadas. Quando eu peguei o celular para ler aquela mensagem, parecia um dia como outro qualquer. Quando eu abri, ela disse: o melhor restaurante da cidade. E eu não abri as fotos, elas estavam em X. Uma aqui, a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui. Quando eu vi os 4 cardápios, um do lado do outro, como em um vídeo, eu vi o prato. E a voz dizendo: tu comerás o melhor desta terra. Eu não escolhi nada porque nem consegui. Não é sobre o que eu comi naquele dia. É sobre um Deus que cumpre o que liberou sobre a sua vida. Aí vem Sambalat e Tobias e constrói, vai cair, vai perder tempo, tá achando que vai terminar quando? Começam a falar. Só que o Neemias, ele não dá ouvido não, ele fala: ó Deus, ouve o que estão falando de nós, Senhor. Não deixe a dúvida tirar você do foco que você tem. Essa é uma das maiores armas do inimigo, fazer você duvidar. Por quê? Porque Deus, quando libera uma palavra, não pega a promessa para trás.
Deus, quando libera uma palavra, o diabo não tem poder de aniquilar a promessa. A única pessoa que tem poder de abrir mão da promessa é eu e você. Então, como o inimigo sabe disso, ele faz você abrir mão. É você falar: eu desisto desse chamado, isso não está dando nada. Eu desisto desse ministério, isso não vai dar em nada. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: se fica firme, as minhas palavras não hão de passar. Mas vem para o texto. Segunda arma. Kelly, eu não estou duvidando, eu vou ficar firme. Então, já que você liberou uma palavra, eu vou abraçar com a minha promessa. E eu vou dizer para todo mundo que eu tenho uma palavra. E eu quero que você saia daqui hoje. Se alguém lhe perguntar e falar assim: o que você tem? Você vai responder: uma palavra. Ah, mas você está tão feliz. O que você pegou lá nesse congresso? Uma palavra sobre a minha vida. E eu não vou abrir mão dessa palavra. Então, se você não vai abrir mão, o inimigo vai mudar a estratégia. Olha para o texto. No versículo de número 2, do capítulo de número 6, é a outra arma que ele vai usar. E Sanbalat e Tobias enviaram mensageiros para me dizer: vem, congreguemo-nos, vem, congreguemo-nos, 6:2. Congreguemo-nos juntamente nas aldeias, nos vales. Qual é essa arma aqui? A arma da distração. Sanbalat e Tobias não bateu de frente com Neemias e falou: para de construir esse muro aí agora. Porque se ele bate de frente e fala para Neemias: para de construir esse muro aí agora, Neemias, como eu sei que era um homem bem pentecostal, ia virar para ele e falar: o sangue de Jesus tem? Isso é colocação minha. Mas aí ele muda a estratégia, ele fala assim: ó, dá uma paradinha e vem congregar conosco. Vem se alimentar conosco. Afinal, nós somos o mesmo povo, né? Olha, a arma da distração, ela é uma das mais perigosas. Por quê? Porque a distração em si não é pecado. Porque se a distração vier em forma de pecado, você que é crente pentecostal, clama o sangue de Jesus, repreende e ainda fala: está amarrado. Mas a distração, ela não vem em forma de pecado, ela vem em forma de distração mesmo. O que tinha de errado em descer para congregar um momentinho? O que tinha de errado, aparentemente, em descer para almoçar com Sanbalat e Tobias e, quem sabe, tentar uma possível aliança? Não tinha nada de errado aqui. Mas o versículo continua dizendo: mas intentavam fazer mal ao final daquela proposta. O que é a distração para nós? É tudo aquilo que nos tira do foco. Olha isso aqui, uma distração bem simples. Hoje pela manhã eu vou levantar com o meu devocional. Eu vou ler aqui em Neemias, no capítulo 3, e Deus vai falar comigo. Tandão! Eu vou só responder o fulano. Aí você fala: ah, minha irmã, o que tem de errado eu responder minha irmã, né? Ô, irmã, tá tudo bem, graças a Deus. Foi uma benção o congresso esse fim de semana. Meu pai, meu pai, vou falar com meu pai: pai, foi maravilhoso, pai. E o devocional? Gente, mas eu tenho que repostar as festas que as irmãs, as fotos que a irmã me mandou. Aí eu vou repostar essa, vou marcar fulano, vou marcar. Ixi, meu Deus, hora de fazer almoço. É pecado eu responder meu pai? É pecado eu repostar a foto? Mas me tirou do foco que eu tinha, que era fazer a leitura da Bíblia. Cuidado com a arma da distração. Ela te tira do propósito sem você nem perceber. Essa semana eu vou fazer um jejum. Eu vou entrar em jejum às 7 da noite e só vou sair no outro dia às 7 da noite. Eu vou fazer um jejum de 24 horas. O telefone toca: fulano, vem jantar com a gente. Estou fazendo aniversário do meu filho. Amanhã de manhã também tem um almoço lá na chácara. Vamos? É pecado jantar? É pecado comemorar? Não! Mas te distraiu do propósito do jejum. Cuidado, crente. Ele estava falando para Neemias: dá só uma paradinha. Não tem problema não.
se não está no mesmo objetivo que eu, não pode congregar comigo. Pega isso aqui. Se não está no mesmo objetivo que eu, não pode sentar à minha mesa. Se não está no mesmo foco que eu, não pode fazer parte dos meus amigos íntimos. Se não fala a mesma língua que eu, não vai sentar à mesa com os meus filhos. Mas nós somos do mesmo povo, Neemias. Pode até ser crente da mesma igreja, mas se não está indo para o mesmo céu, não vai sentar na mesa comigo. É por isso que Deus às vezes seleciona, tira um monte de gente de volta de nós, e a gente fica querendo trazer de volta e falar, mas o fulano era meu amigo, Deus. Deus está dizendo, mas é só distração. Em tudo que você lançar mão para fazer, o diabo lançará do outro lado uma distração. E é em todas as áreas da sua vida, não é só no espiritual, porque o diabo não tem interesse só em matar o seu espírito. Ele sabe que somos corpo, alma e espírito. Então ele guerreia contra nós, no nosso corpo, na nossa saúde. Quando nós nos propomos a fazer uma alimentação saudável, qual é a primeira coisa que aparece? A possibilidade de comer errado. É ou não é? Mas parece coincidência? Não é coincidência. O diabo sabe que se você cuidar da sua saúde, você está cuidando do corpo que carrega o espírito. E se você cuida do corpo, é sinal que você está priorizando a presença do Espírito. Não somos seres espirituais só, somos seres ainda, temos carne. Ainda estamos na tricotomia, ainda precisamos cuidar disso aqui. Não se distraia na sua saúde. Não se distraia na sua alimentação. Não se distrai no seu devocional, não se distrai no seu espírito e não se distraia nas suas emoções. O que o diabo veio? Me ajuda? O que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Matar corpo, alma e espírito. Matar seu corpo, roubar suas emoções, a alma, e destruir o seu espírito. Cristo poderia ter falado, mas o ladrão veio só para matar. Não, ele não veio só para matar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele vai atingir todas as áreas da sua vida. Ele vai bater de frente com você. O diabo não liga a mínima pelo que eu como, não liga. A geração do industrializado é agora, e você acha que o diabo não está por trás disso? Cria tudo, industrializa tudo, coloca corante em tudo, coloca tudo de errado, faz esse povo comer mal, porque esse povo adoece o corpo, e corpo quando está doente tem dificuldade, tem limitação, não é a mesma coisa. Não se distraia. Olhe para essa mulher, vou falar só para as irmãs. Irmã, olhe para a irmã que está do seu lado e fala para ela, se cuida do corpo, mulher. Eu falei para as irmãs falar que elas têm mais coragem. Olha aqui. Vem, congreguemos, nós somos o mesmo povo. Aí Neemias responde, estou fazendo. Neemias responde, o versículo mais famoso do livro de Neemias, estou fazendo de modo que não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra. Eu não posso me distrair com pouca coisa. Estou fazendo uma grande obra. Eu não posso perder tempo com essa conversa que não vai dar em nada. Estou fazendo uma grande obra. Eu não posso perder tempo. E eu preciso estar lendo, eu preciso estar buscando, eu preciso estar orando, eu preciso estar jejuando. Eu preciso estar fazendo. Você vai sair daqui pegando e olhando no vento tudo que é distração. E eu não estou falando de lazer. A missionária disse que eu não posso ter, então não vou. Vai sim, vai pegar sua família, vai ter seu momento de lazer. Vai ter isso. Mas entenda quando é distração que tira você do propósito. O propósito precisa ser levado a sério. Porque senão não se vive para o que nasceu para viver. E quem não vive para o que nasceu para viver, simplesmente passa. Mas não vive.
só sobrevive, só dura um determinado tempo, mas não faz nada, não planta semente, não floresce, não dá fruto, não deixa legado. Mas vem para o texto. Primeira arma, me ajuda. Primeira arma que ele planta é a arma da dúvida. Diga dúvida. Para você levar para casa. Diga de novo, dúvida. Segunda arma que ele planta, distração. Diga distração. Você pode não lembrar nem meu nome quando acabar esse evento, mas eu quero que você fique falando essas armas que o inimigo está usando, porque quando ele lançar contra você, você vai falar, opa, nessa você não me pega. Dúvida e distração. Qual a terceira arma? Se ele não consegue te distrair, se ele não consegue fazer duvidar, você acha que ele para? Não. Vem uma das armas que mais atinge as mulheres. E a arma que mais atinge as mulheres, eu vou ler para você. Está no versículo de número 5 e 6 do capítulo 6. Sabe qual arma, missionária? A arma da calúnia. Por que atinge muito o público feminino? Porque o público feminino é mais emotivo e às vezes sofre mais com o que se fala. É claro que existe também dentre os irmãos muita gente que foi caluniada e parou. Olha isso aqui. Então Sambalate, ainda que pela quinta vez, oh meu Deus, tu acha que o diabo para não. Ainda que pela quinta vez me enviou uma carta aberta. Ou seja, para todo mundo ver, não era uma cartinha lacrada só para você não, viu? Pega aqui, ó, que é só para você saber. Não, é para todo mundo ver o que eu tô falando. A carta estava aberta. Fulano, pega uma carta. Fulano. E o que tinha na carta? Olha o que tinha na carta. Entre as nações se ouviu, toda calúnia começa assim. Estão falando por aí. A calúnia começa assim. Entre as nações se ouviu, e em Gesem já diz, hein? Aqui, ó, perto, tá todo mundo falando. Falando o quê, Neemias? Falando que tu e os judeus estão intentando rebelar contra o rei. Calúnia. Estava inventando uma história, porque aí o Neemias ia dar um de dodói. E eu falar assim, quer saber? Eu não vou nem construir, porque Deus conhece o meu coração e sabe que eu não quero ser rei, e não quero ser governador, e não quero rebeliar contra ninguém, então não vou fazer. Conhece alguém assim? O diabo tenta fazer ele duvidar, ele não duvida. O diabo tenta fazer ele distrair, ele não distrai. Aí o diabo vai lá na calúnia, levanta alguém. E entenda uma coisa, os caluniadores nunca são os de longe. Tem que estar perto, porque calúnia de longe não te fere. Aí levanta alguém e fala assim, se prepara, irmãs, ao final desse evento vai ter alguém que vai levantar e vai falar assim, por que você trabalhou tanto nesse congresso, você queria aparecer? Isso é sério. Porque você sai daqui toda cheia de Deus, toda feliz, toda falando, oh, Deus falou comigo. Aí vem alguém de perto, não é o de longe não, é de perto, e chega e fala assim, ei, mas você nesse congresso sentava em todos os horários lá, queria sentar na frente, né? Estava querendo aparecer. Para os irmãos que estão trabalhando lá na cozinha, sacrificando, alguém vai chegar e vai falar assim, mas você trabalhou em tanto e nem foi lá receber nada. Para entristecer quem está dando sangue pela obra. Aí vem outro e fala assim, você fez tanto, e a irmã Gláucia não agradeceu o seu nome no microfone, né? Ela nem te viu, calúnia. Não deixe uma festa como essa terminar numa segunda com caluniadores parando o teu propósito. Responde como Neemias. Tudo que você está falando, você inventa no teu coração. Caluniador é quem não faz e tem inveja de quem faz. Caluniador é quem não tem inveja de quem tem.
Caluniador é quem não tem lá, não vai, não faz, não entrega, mas quando vê alguém indo, fazendo e se entregando, começa a caluniar e falar: tá errado para parar você. Caluniador é quem não sobe o muro para reconstruir, não, mas quer que você desça de lá ao nível dele. Deus está dizendo: você já subiu demais para descer, não vai deixar uma pedrada te parar. Lembra de Jó? O diabo foi lá nos bens de Jó, tirou tudo. Aí Jó diz: não, eu vim a este mundo, no para lá tornarei. Deus deu, Deus tomou. Aí o diabo não continua tirando o bem de Jó, não. Ele fala: quer saber, não vou nem tirar essa terra, não, vou largar essa terra aí. Por quê? Porque o homem nem se abateu. Eu vou é nos filhos dele mesmo. Aí vai lá, pede licença, mata os 10 filhos. E o Jó permanece firme, rasga as vestes, rapa a cabeça, mas está adorando. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o diabo não vai matar a mulher de Jó, porque não faz sentido continuar a mesma guerra. Ele muda a estratégia. Aí ele vai lá na saúde de Jó, fere Jó da planta dos pés ao alto da cabeça de uma chaga e fala: agora esse homem murmura. Jó sobe em cima do monte de cinza, pega um caco de telha, começa a raspar a ferida e dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive, mesmo depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne eu verei a Deus. Aí o diabo pega a última das cartadas dele e diz: traz os amigos íntimos para perto. Jó não traz inimigo, pega os 3 melhores amigos de Jó e fala no ouvido deles e diz: caluniem ele. E a Bíblia diz que os amigos de Jó chegam, olha, Jó fica sem palavras, sem ação, olhando para a miséria que Jó está. Aí um começa: Jó, tu tá em pecado. Jó, confessa o teu pecado, homem. O Todo-Poderoso se voltou contra você porque tu é o errado. A calúnia agora ataca a emoção de Jó. Tem gente, e a irmã Gláucia disse aqui, que veio para cá com o coração ferido nesta manhã. E o Senhor disse que esta manhã é manhã de cura das emoções. Esta manhã o Senhor vai curar a emoção e vai curar corpo físico aqui. Esta manhã é manhã de cura. Cura, porque Deus se interessa na plenitude da sua vida. Porque eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. O que é com abundância? É com saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Deus quer lhe dar abundância nessa manhã. Tem gente que ouviu de alguém que amava palavras que te feriram demais, e Deus está dizendo: não deixe a calúnia tocar em você. O diabo não levanta quem não lhe fere. Lembra da mulher de Jó? Era a mulher. Ela grita de longe e diz: ei, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Você acha que aquilo não doeu em Jó? Jó estava aguentando no peso do ombro a morte dos filhos. Jó estava aguentando a dor física que corroía ele, ali naquele monte de cinza que queimava as feridas. Jó estava aguentando tudo. Aí vem amigos e vem a esposa e começa a jogar pedra e falar: morre, homem, amaldiçoa, tu tá em pecado, tu tá errado, tu tá isso. Aí a Bíblia diz que Jó começa a fazer uma coisa. O que? Falar mal dos amigos? Jó pega, talvez, me deixe conjecturar, o seu tapetinho de oração
começa a arrastar o corpo ferido. E não só mais o corpo, agora a alma está arrebentada junto. Jó estende o tapetinho de oração e talvez o diabo fique de longe olhando e falando: vai amaldiçoar todo mundo agora. Vai orar a oração de Elias: desça fogo do céu e consuma. Vai ser agora, vai fazer um monte de coisa. Aí Jó põe os joelhos no chão e começa a abençoar a vida dos amigos. Oh, Senhor, me deixa imaginar a oração de Jó. Senhor, visita a casa do Bildade, Senhor. Pai, ele acha que eu estou em pecado, mas estou não, Senhor. O Senhor me conhece. Aí o Jó começa a orar pelos seus amigos e Deus começa a se manifestar para Jó. Deus está dizendo nesta manhã: começa a abençoar quem está levando palavras que te ferem. Comece a falar aquilo que eu estou colocando na tua boca, debaixo da autoridade, e não aquilo que as tuas emoções querem falar. Quando eu voltei para a igreja, eu fui aconselhar minha irmã. Ela olhou para mim e falou assim: logo tu, que acha que agora virou Madre Teresa de Calcutá? Eu não soube o que responder para ela naquela hora. Eu voltei arrebentado para o meu quarto e falei: Deus, o Senhor me conhece. Eu não fui quem eu devia ser. Eu não dei o exemplo para elas que eu devia ter dado. Mas, por favor, reflita a tua glória na minha vida e alcance elas. A arma da calúnia fere a alma, fere as emoções e neutraliza muita gente. Tem muita gente que entrega o cargo na igreja porque outra pessoa falou que ele estava querendo aparecer para o pastor. Tem muita gente que diz: ano que vem eu não trabalho na decoração porque a fulana falou que eu estava fazendo demais e não precisava daquilo tudo. Tem muita gente que vai entregando tudo e colocando lá e falando: eu não vou fazer, eu não vou colocar a mão, eu não vou servir. Deus te trouxe aqui nesta manhã dizendo: não deixe a calúnia neutralizar aquilo que eu já liberei sobre você. Continua fazendo para mim. Oh, aleluia! Hoje as minhas irmãs são tremendamente usadas nas mãos de Deus. Uma psicanalista clínica palestra para mulheres sobre emoções. A outra missionária e vive por aí pregando como eu, de um lado para o outro, levando a palavra. Entenda uma coisa: às vezes a palavra vai vir, não tem a ver com quem falou, mas tem a ver com o momento que Deus permitiu que o diabo falasse na boca de alguém para tocar em você. Não leve rancor para casa, não tem a ver com a irmã fulana. Tem a ver com Deus permitindo as suas emoções serem testadas. Mas não deixe a arma da calúnia neutralizar você. Vem para o texto e eu vou fechar. Arma da dúvida, arma da distração, arma da calúnia. Não deu nada certo, agora o diabo desiste e quer ele não. Tem mais uma arma no texto dentro da história de Neemias. É claro que tem inúmeras na Bíblia Sagrada, mas Deus nos deu essas quatro para hoje, nesta manhã. Qual a outra arma? A arma do medo. Essa para muita gente. Olhe para o texto. O versículo de número 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, colocar medo em nós. Aí o versículo de número 10 diz assim: e entrando eu em casa de Semaías, entrando Neemias, disse ele, Semaías, um profeta. Quando eu entrei na casa dele, ele veio e falou: Neemias. Olha o que ele falou. O versículo de número 10. O versículo de número 10 ainda mais o finalzinho. Vamos comigo para a casa de Deus. Entre lá no templo. Entra, Neemias. Feche as portas, Neemias. Porque virão matar-te. Sim. Virão matar-te, sim. De noite. Essa noite não passa não, Neemias. Vão matar você.
estava tentando colocar em Neemias? Medo. E o medo, ele para muita gente. Se não a maioria. Porque todos nós temos medo. Se nós não tivéssemos medo, a Bíblia não era cheia de não temas. Não temas, não temas, não temas. Você vai ver que quase todas as promessas o Senhor fala alguma coisa e depois fala não temas. Eu serei contigo, não temas. Por quê? Porque Ele sabe que nós temos medo. E agora, Neemias estava, por eles, pela visão deles, Neemias estava apavorado porque ele ia morrer. Nós vamos achar o ponto fraco de Neemias, o medo da morte. Agora o homem morre. Agora ele morre, não tem pra ninguém. Ele morre de medo, porque matar mesmo, ninguém ia matar ele naquele dia. Ele vai morrer de tanto medo, vai ficar preso lá dentro, vai ficar lá dentro. E quando o Neemias ficar dentro da casa do Senhor, porque é dentro da casa do Senhor, então vamos usar a estratégia certa. Vamos falar para ele fugir para o lugar certo e ficar lá paralisado de medo dentro da casa do Senhor. E enquanto ele está lá dentro, os muros param. Sabe o que eu acho lindo na resposta de Neemias? Quando eu leio isso aqui, eu chego... Ele responde assim, ó. O versículo de número 11. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? Sabe o que Neemias estava falando? Ô, gente, medo da morte? Todo dia eu bebia vinho para morrer. Eu fui treinado para não temer a morte. O Senhor está dizendo para você, não tem problema em você sentir medo. O problema é você deixar o medo parar você. Não tem problema em dar aquele frio na barriga e você falar, meu Deus. Aí você dá uma recomposta e fala, eu vou com medo, mas vou assim mesmo. Lembra do final da mensagem de ontem? Encara esse Jordão, vai com medo, mas vai mesmo. O inimigo sabe qual o seu maior medo, crente, e ele bate exatamente aonde é o seu medo. Tem gente que tem medo na área física, na saúde. E já reparou que essa pessoa vive doente? Ele dá uma tosse, ele corre pro médico, eu tô doente, eu tô com problema, Aí o inimigo vai lá no medo dele, paralisa ele. Fala, não, melhor você não ir não, porque você tá doente. É melhor você nem ir no congresso das irmãs, porque você tá doente. Aí aquele medo, você vai cansar, você vai doente. Mas tem outros que têm medo da economia. Aí ele vive endividado, porque ele tem medo que o presidente vai acabar com a economia do país. Ele nem dorme, porque o presidente está acabando com a economia do país. Aí fica só aquilo, vendo notícia, alimentando de coisa e dizendo, a minha empresa vai quebrar, Ele fica com tanto medo que ele não tem mais tempo para adorar, não tem mais tempo para buscar o dono da prata e do ouro. Um dia me perguntaram, menina, vocês são um casal tão jovem, vocês vivem nas estradas, com 2 crianças, não tem medo, não? Aquela pessoa não tinha noção que talvez eu fosse a pessoa para mais ter medo das estradas. Porque foi na estrada que minha mãe se foi. Foi na estrada que meu tio se foi no mesmo dia. Foi na estrada que minha priminha se foi. Foi na estrada que há 3 meses atrás o meu cunhado, o esposo da minha cunhada, se foi, deixando uma menininha de 1 ano e 9 meses, chamando o pai 24 horas. Foi nas estradas. Então, se você me perguntar,
Quando eu coloco meu filho na cadeirinha, a minha filha no assento, entro num carro e corto mil e poucos quilômetros pelas estradas deste Brasil. Se você me perguntar se eu não tenho medo, eu vou lhe responder: tenho. Mas tenho muito mais medo de perder uma alma que está no final da estrada. Coloca de pé. Oh, aleluia. O medo não vai me parar. O medo não vai calar minha voz. Shabaraba cantou bede caraba soreando a lábia. E menina mandou ebedeia suriando a candarábia. O que tá parando você? O que tá parando você? Não somos daqui, não somos daqui. Os medos da vida aqui não vão nos parar. Somos peregrinos aqui, somos peregrinos aqui. Nós temos um céu. Vai com medo, crente, mas vai. Vai com medo, mas vai. Ah, Senhor, vai curando nesta manhã, Senhor. Vai curando, Pai, as emoções. Vai trazendo doenças, Senhor, psicossomáticas para fora, Pai. A glória de Deus está neste lugar. Se você quiser sair do seu lugar e ir até alguém, vai lá, crente. Vai lá, crente. Diga para ele, vai com medo mesmo e começa a orar por ele. Oh, aleluia. Tem gente nesta manhã que será curada do pânico, da síndrome do pânico. Crises de ansiedades desapareçam. Em nome de Jesus, todo medo bata em retirada. Tem uma palavra pra você. Não desanime. Aleluia. Você que está com doenças emocionais, se quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Crise de ansiedade, crise do pânico, depressão, opressão. Esta manhã é a manhã de Deus curar. Pode sair do seu lugar e vir aqui. Oh, aleluia. No canto escondido. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que precisa tomar remédio para dormir, porque a ansiedade não deixa você apagar. Esta manhã é manhã de cura. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Senhores obreiros, eu preciso de vocês. Sobre a mão de vocês tem autoridade. Levanta para esse povo. Mulheres de oração. Mulheres de oração. Começa a